Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Neste quarto final de semana do tempo pascal do ano B, a Igreja propõe para reflexão a identidade de Jesus como bom pastor. O Evangelho é o de São João, capítulo 10, versículos 11 a 18, e diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como meu Pai me conhece e eu conheço o Pai. Dou minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo, e tenho o poder de a dar, como tenho o poder de a reassumir. Tal é a ordem que recebi de meu Pai. Este discurso de Jesus, em que ele afirma ser o bom pastor, é parte da sua pregação no Templo de Jerusalém. Jesus conta parábolas mais longas, quase como que alegorias, comparando-se a si mesmo com aspectos da vida e da cultura do primeiro século na Palestina. Quando Jesus se declara o bom pastor, não está apenas trazendo a figura do pastor que protege as suas ovelhas até a morte, se necessário. Está fazendo eco de um contraste descrito no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, que fala dos maus pastores. Ezequiel, que viveu antes da primeira destruição do templo, no século VI a.C., compara os maus pastores de ovelhas com os sacerdotes e líderes de Jerusalém e do templo, que não se preocupavam com o bem de suas ovelhas, que seriam capazes de matá-las e usá-las para o seu próprio bem, em vez de protegê-las e conduzi-las a Deus. Pregando no templo em Jerusalém, Jesus está agindo como um novo Ezequiel. Porém, não condena os líderes diretamente, como fez o profeta. Prefere mostrar a figura do que é um bom pastor e refere a si mesmo como o verdadeiro, o bom pastor, o verdadeiro líder de Israel, que não apenas vai proteger as ovelhas, não apenas não abusa delas, mas realmente dá a sua vida por elas. De fato, os pastores conhecem seus rebanhos, as suas ovelhas, chamam-nas e elas atendem. São capazes de reconhecer a voz dos pastores e diferenciá-la da de um estranho, porque também conhecem os seus pastores. Aqui, para Jesus, as ovelhas simbolizam o povo de Deus, obviamente, o povo de Israel e também os discípulos de Jesus de modo particular. Jesus afirma que é diferente dos mercenários, de um pastor que trabalha apenas pelo dinheiro que vai receber e não se preocupa com as ovelhas. Ao ver um lobo, diz Jesus, corre de medo por sua vida e não se sacrifica para protegê-las. Com isso, Jesus também está dizendo que seus discípulos lhe pertencem e que não é pago para ser o Messias, para cuidar deles. Além disso, ele está dizendo que também pertence a eles. Eles o conhecem e ele os conhece. Ele chega a dizer que conhece os seus e eles o conhecem como o Pai o conhece e ele próprio conhece o Pai.
Jesus fala, portanto, de um conhecimento em um nível muito mais profundo, íntimo, como o da Trindade. Esta comparação serve ainda para mostrar ao seu ouvinte que ele não está falando de um rebanho comum. Ele está falando do mistério do reino, do conhecimento íntimo que ele deseja ter com aqueles que forem seus discípulos. O evangelista João enfatiza muito este aspecto ao longo do seu evangelho, mostrando que Deus não quer apenas nos salvar, mas quer habitar em nós. É este o foco da união, da comunhão espiritual com Deus. Querendo que o conheçamos como Ele e o Pai se conhecem, Jesus está revelando que deseja a nossa entrada na vida da Santíssima Trindade. Tendo revelado isso, Jesus vai adiante. Afirma que tem ovelhas que não são daquele aprisco e que deve trazê-las também, e elas ouvirão a sua voz. Trata-se de uma alusão aos gentios, aos pagãos, pois não só Israel é o povo de Deus, mas as demais nações também devem vir a integrar esse povo, fazer parte da nova e eterna aliança. E haverá um só rebanho e um só pastor, Jesus, Senhor de todos os povos e nações. Nesse momento, Jesus declara que o Pai o ama porque Ele entrega livremente sua vida para que tudo isso aconteça. É como se Ele estivesse dizendo: pela minha paixão, morte e ressurreição, todas as nações serão reunidas. Os pagãos se converterão. E esta é uma das missões da Igreja, que começa logo após Pentecostes, quando houve a descida do Espírito Santo sobre os discípulos. Jesus está aqui antecipando isto, que acontecerá. Está fazendo essa antecipação quando fala do bom pastor. Outro aspecto dessa pregação de Jesus diz respeito à unidade da Igreja. Hoje em dia vemos centenas de igrejas que se proliferam, o que começou com a reforma de Lutero no século XVI. Mas a visão de Jesus é de unidade, um só rebanho, como ele diz, de um só pastor, ele, o bom pastor. Jesus não só revela a sua identidade de bom pastor nesse evangelho, também está falando sobre a natureza da sua igreja, que deve ser uma igreja unidade, porque há um só Messias, um só Rei, um só sumo sacerdote, o próprio Cristo. Na sua oração sacerdotal, nos momentos finais antes da paixão, em São João, capítulo 17, Jesus torna a falar disso, rogando ao Pai pela unidade. Que eles sejam um como tu e eu, Pai, somos um. E é o que nós professamos no credo. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Esta é uma das marcas da Igreja autêntica. Nossa profissão de fé, portanto, remonta às palavras de Jesus. Nesta passagem há mais um momento muito importante. Jesus fala da liberdade com que entrega a sua vida no Calvário. Na atualidade, muitas vezes se acentua bastante a humanidade de Cristo e se esquece um pouco da sua divindade, da sua soberania, esquecendo do controle que ele tinha sobre todas as coisas quando sofreu a paixão também. E que essa paixão não foi um trágico acidente de percurso em sua vida. Cristo escolheu livremente entregar a sua vida. É o que ele vai explicar mais adiante no Evangelho a Pilatos, dizendo: você não teria nenhum poder sobre mim se não lhe fosse dado do alto. A paixão e a morte de Jesus se inserem no plano da divina providência, através do qual Jesus salva o mundo. Ele escolheu a paixão e a morte,
não foi submetido a elas por outros. O que torna preciosa a morte de Jesus aos olhos do Pai não é apenas o quanto ele sofreu. Sim, o sofrimento revela o seu amor por nós e pelo Pai. Mas ao Pai, o que mais importa é o fato da escolha livre de seu Filho. Como diz o Evangelho de Mateus, a qualquer momento Jesus poderia ter chamado legiões de anjos, e há cerca de 6.000 anjos por legião, e teria interrompido sua paixão. Mas ele escolheu obedecer ao Pai, ao contrário do que Adão fizera caindo no pecado original. Seja na flagelação, no julgamento, no escárnio da coroa de espinhos, a cada passo desses, Jesus dava seu sim. Numa atitude ativa, não passiva. E transformou tudo em um ato de amor que nos redimiu, que cobriu a multidão dos pecados, como Pedro diz. Esse amor nos revela que Ele é realmente o bom pastor, que não apenas deseja proteger de longe o seu rebanho ou vê-lo crescer. Ele desejou de verdade entregar sua vida por nossa redenção, a fim de que tivéssemos vida e vida em abundância. Essa foi a missão de que o Pai o encarregou e que ele aceitou. Concluindo a sua pregação, vemos que Jesus diz: "Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo, e tenho o poder de a dar como tenho o poder de a reassumir." Isso faz parte da sua soberania sobre tudo, e ele está aludindo à sua ressurreição. Ele tem poder de ressuscitar dos mortos por si mesmo. Nos evangelhos, vemos outras pessoas que ressuscitaram, como a filha de Jairo e Lázaro, pela ação de Jesus. Aqui Jesus ensina que vai sofrer a morte, mas não a corrupção, como já anunciara um salmo. Anuncia que vai ressuscitar, e este é um sinal da sua divindade. Nenhum ser humano tem o poder de ressuscitar. Nenhum ser humano tem controle sobre a morte. Jesus, porque é totalmente homem e totalmente Deus, pode entregar a vida e levantar da morte. Lembremos do Salmo 22, aquele salmo lindo do bom pastor. Quem o rei Davi diz que é o bom pastor? O Senhor. Assim, os israelitas chamavam a Deus Senhor, Adonai. O Senhor é o meu bom pastor, reza o salmo, e por aí vai descrevendo o comportamento do pastor, do bom pastor, e descreve a segurança e a felicidade das ovelhas, sua tranquilidade e uma vida que não terá fim na abundância. Jesus implicitamente está se afirmando este bom pastor de que fala Davi. E isso é realmente uma boa nova para todos. Busquemos o bom pastor, porque ele se deixa encontrar. Obrigada por ter acompanhado essa postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.